Classe de SCP. Eu não faço ideia o que seja SCP. O SCP pra mim era Saci Pererê. Caralho! De bicicleta, caraca! Aqui é o Saci Impernável! Security Containment Procedures Foundation. Nowhere to go. iPhone a vacante ROM. Você já ouviu falar na Fundação SCP? A Não. Fundação SCP é responsável por detecção e observação de entidades, lugares ou até mesmo objetos que fogem um pouco da realidade humana. Sendo assim, tendo coisas estranhas SCP então é de verdade? ou até mesmo perigosas que podem afetar o mundo onde a gente vive. Ai, meu E Deus. para que isso não aconteça, cabe à Fundação SCP conter esse tipo de anomalia. Relaxa, Cadu. A Fundação SCP tá aí pra te ajudar. A sigla SCP significa Segure, Contain, Protect, Tá. que para uma tradução meio livre e chula seria segurar, proteger e conter. Existem Aí, mais de fica 5 mil tranquilo, Cadu. SCPs hoje em dia, e eles são separados por 3 categorias. 3. Elas são a segura, que é aquela menos perigosa, ela pode ficar sozinha, não precisa ninguém ficar contendo ela totalmente, pode deixar ela um pouco sozinha que não vai ter problema. Ah, pode até sair, né? Tipo com tornozeleira eletrônica. Lembre-se, todo cuidado é pouco. A segunda que a gente tem é a Euclídeo. Grande parte dos SCPs são dessa Euclídeo. É aqueles SCP que não se sabe ao certo o que eles são capazes de fazer. Assim, deixando uma dúvida no ar se podem oferecer perigo Porra, não ou imagino o último então. E a terceira categoria que a gente tem é a categoria Keter. Essa é a categoria mais ferrada. São os SCPs mais difíceis de serem contidos. Eles têm um alto risco à humanidade. Às vezes até nem contido eles são livres, apenas observados porque é bem difícil conter eles. São de níveis extremamente perigosos e podem afetar muito o mundo que a gente vive. Aí já fode com a sigla, né? Segurar, conter e proteger, aí tu não tá contendo. Tá, agora que você já conhece quais são as classes que tem nos SCP e sabe um pouquinho de como funciona a fundação nessa explicação mais ou menos que eu dei aqui, hoje eu vou trazer pra vocês SCPs mais perigosos que existem. Bom, não são totalmente os mais perigosos, mas são alguns que são bem perigosos. Espero que estejam preparados e bora pro vídeo. Star Plus é um deles? Vocês, Silvio Santos. O Silvio Santos é SCP! Brincadeira. Olha a propaganda aí, gente! Sombro, eu comecei a fazer live junto com o Kira, bem dizer. Lá no início. Conhece ele? O médico Kira da peste. é Classe meu do brotherzão. objeto, Euclídeo. Euclídeo. O SCP-049 Euclídeo não é nome de cantor de samba das antigas? Tu é best? Não. Não, tu não é mais best que eu. Duvido. é uma criatura de mais ou menos 1,90 m. Ela tem uma aparência muito Para com isso, cara. parecida com os médicos da época da peste negra, sabe? Que usavam aquela máscara de corvo e uma roupa pra se proteger, essas coisas. Ele é bem parecido mesmo. Acredito que a roupa preta que o médico da peste usa não é uma roupa, e sim a sua pele. Alguns raios-x foram feitos na criatura pra saber se ela usava aquilo mesmo como roupa, era sua pele, e quando olharam os ossos dela era algo totalmente desumano, algo descomunal. Silveira, obrigado O pelo SCP follow, acredita mano. Seria fielmente muitíssimo que ele é um bem-vindo. doutor, e o Ser um seu monstro. objetivo é impedir que a doença pestilência se espalhe. O mais estranho de tudo isso é que ninguém conhece essa tal doença pestilência, mas devido ao jeito dele, às roupas que ele veste, todo mundo meio que acredita que essa pestilência seja a peste negra. Só que nada comprovado. Sendo esse o seu objetivo, Caralho. o SCP sempre que vê uma pessoa que talvez tenha pestilência, ele vai rapidamente tirar os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele tem e vai tentar curar essa pessoa com uma cirurgia. Embora essa Como assim, é uma peste, né? Geralmente as pestes são vírus, né? Vou fazer uma cirurgia pra arrancar o vírus de dentro. Aí é meio complicado. cirurgias nem sempre sejam bem sucedidas, elas acabam criando algo que podemos chamar de SCP-049-2. Basicamente, o SCP-049-2 seria uma marionete criada pelo SCP-049. Depois que ele faz essa cirurgia e diz que tirou a tal pestilência, a pessoa morre. Só que a pessoa depois volta à vida. No momento que essa pessoa volta à vida, ela perde totalmente a memória e não lembra de nada que está acontecendo. Após isso, basicamente ela se torna uma marionete que vai obedecer fielmente o SCP-049. Quando isso acontece, É tipo The o médico Walking da peste Dead. diz que foi resolvido, que ele tirou a pestilência da pessoa. Atualmente o SCP-049 está preso em uma sala de contenção, não recebendo mais vítimas ou pessoas para ele poder fazer seus experimentos, mas estão fazendo mais experimentos para descobrir do que se trata ele. Pô, mas estão torturando o brother, cara. Isso é sacanagem também, viu?
Bumbumzinho. Ó o bumbumzinho. SCP-173, a estranha escultura. Classe do objeto, Euclídeo. Apesar de ser Euclídeo, esse SCP ele pode ser muito perigoso. O SCP-173 não passa apenas de uma estátua que está presa numa sala. Mas calma, não é uma estátua simples. Ele é mantido dentro de uma câmera trancada, e todos os momentos que os funcionários precisam entrar lá dentro, precisa que 2 pessoas a mais entrem e... Ó o bumbumzinho, cara. Pelo amor de Deus. fiquem de olho nele. Mas por que tem que ficar de olho no SCP? Não pode deixar de olhar ele. Simplesmente porque se o SCP estiver fora de vista, ninguém estiver olhando pra ele, ele vai se mover numa velocidade tão descomunal e vai até alguma pessoa que estiver lá dentro e vai quebrar o seu pescoço. Ele não entra na parte Kitter porque... Mano, eu não tava querendo usar teu pescoço, viu? O 1773, não sei ele se é é o nome. hostil quando vigiado, ou seja, se ele tiver com alguém olhando pra ele, ele não vai fazer nada. Uhum. Mas basta um piscar de olhos pra que ele possa desmembrar a pessoa. Então sempre que entra Caralho, pessoas lá chat. pra fazer limpeza ou até mesmo Fiquei com medo, viu? fazer experimentos, Ah, mano, eu não gosto de ver essas coisas, cara. Pelo amor de Deus. Ô, Renatinho, te odeio, cara. sempre tem que avisar quando for, no máximo, fechar o olho ou piscar. Sempre tem que avisar. Porque uma fechada de olho é um assinato pra sua morte. Meu Atualmente, Deus! essa criatura tá presa em observação, mas tem que lembrar que todo cuidado é pouco. Se uma criatura dessa fugir, seria um risco total à humanidade. Tá, mas ele tá Imagina contido. quantas coisas ela conseguiria fazer. Relaxa. Bonita. E a outra tinha um rabo enfiado no... SCP-02, o quarto Caralho! vivo. Classe do objeto, Euclídeo. 002. O SCP-02 Tinha um filme, ele né? se assemelha a uma Que terminava grande com esfera 7. gigante. Será que ele era um Só que tem um SCP? detalhe nessa esfera. Ela não é feita de metal. Ela é feita de carne. Carne humana. O Amondegão. Atualmente, onde ele está sendo inspecionado, há uma escada que deixa em frente onde seria uma porta para dentro do SCP. E ao observar lá dentro, você nota que existem vários móveis e coisa como se fosse um cômodo. Só que o mais estranho de tudo isso é que todos esses móveis são feitos de pedaços humanos. O último incidente ocorrido com o SCP-02 foi um experimento que 7 cientistas resolveram entrar lá dentro para fazer com ele. Mas ao entrar lá dentro, misteriosamente, eles desapareceram. Após o desaparecimento, o objeto se imobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, um rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas, que acreditam ter sido feito com a parte dos funcionários. Alguns testes foram feitos no SCP. Essa bola fez um rádio. Com algumas cobaias de animais. Fez um rádio com Só que o cientistas. SCP ele não reage a animais e tentaram também com cadáveres, só que Pegaram só essa partezinha do braço aqui, ó. Ah, essa aqui é pra tu que estudou anatomia. também ele não reage a cadáveres. Por algum motivo, ele só reage a humanos que estejam vivos, tornando-se assim um perigo total para quem chegar próximo a ele sem os devidos cuidados. Caralho, esse aqui é humanoide, hein? SCP-096, Esse aqui é humanoide. um cara tímido. Classe do objeto, Euclídeo. Ô, Cadu, é tu? O cara O tímido. SCP-096 é uma criatura humanoide Tem muitos de vocês que no mede mais chat. ou menos 2,38 metros de altura. Ele é totalmente magro e seu corpo é todo desnutrido. Seus braços têm mais ou menos 1,5 metros de altura. Caralho. Um detalhe é que ele consegue abrir a boca 4 vezes mais do que qualquer humano conseguiria. A sua pele é totalmente pálida e seus 4 olhos vezes? são totalmente desprovidos de cores. Então não se sabe ao certo se ele é cego. Mas É? acreditam que ele não seja, porque basicamente Cabe bastante SCP coisa. passa o seu tempo sentado numa sala olhando fixamente para uma parede. O mais estranho de tudo isso é porque ele olha sempre para a mesma parede. Então, detalhes dizem que talvez ele não seja cego. O SCP ele é extremamente calmo. Como eu disse para vocês, ele passa basicamente a parte inteira do seu dia sentado olhando para uma parede. Mas ele se torna totalmente perigoso quando alguém olha nos seus olhos. Se você olhar nos olhos do SCP, ele vai entrar numa crise emocional onde ele vai começar a chorar e gritar muito, muito, mas muito alto.
E depois disso, cerca de 1 minuto ou 2 depois, ele vai sair correndo numa velocidade muito descomunal para tentar pegar a pessoa que olhou nos olhos dele. Neste ponto, nenhum material ou método pode impedir que o SCP chegue até a pessoa que olhou nos seus olhos. Tipo o Depois Slenderman. que ele faz isso, que ele vai até a pessoa e chega até ela, ele vai desmembrar a pessoa e devorar ela sem deixar nenhum vestígio. Após esse acontecimento, ele vai se sentar, vai se acalmar. Depois de ficar um tempinho lá quieto se acalmando, ele vai tentar voltar pro seu habitat natural. Perfeito. Assim, como se nada tivesse acontecido. Perfeito, perfeito. Ai, esse aqui eu tenho medo, não gostei. Eu não gosto de gente que sorri. SCP-035, a máscara possessiva. Ai, a máscara possessiva da solta, chat! Classe do objeto, Kitter. Ô, Renatinho, puta que pariu! O SCP-035 basicamente é uma daquelas máscaras de teatro que tem tanto sorrindo quanto triste. Eu digo as duas porque essa máscara ela pode ter as duas expressões, só basta ela tá na que ela quiser. Esse SCP ele fica mantido dentro de uma caixa de vidro selada devido ao alto perigo que ele pode oferecer. Ah, não tá solto? Sempre que eu disse Tá pra bom, tá vocês bom, que tá os bom. objetos declarados como Kitter Caralho, são os mais velho. perigosos, Sim. essa máscara é um deles. E eu vou explicar por quê. O Ai, meu objetivo Deus. disso é porque ninguém deve se aproximar dessa máscara mais do que 2 metros. Se você chegar um pouco mais do que 2 metros dessa máscara, ela vai tentar meio que convencer você a pôr ela. Você vai sentir uma sensação Pôr de ela? vestir a máscara, de querer vestir ela. Ela vai se comunicar com Chat, me responde uma coisa. Por que calça se bota e bota se calça? você. As pessoas que põem a máscara, automaticamente elas E máscara a gente fica longe, pra não nos possuir. vão começar a ficar desnutridas, vão começar a perder sua alma, como se estivesse sendo sugada pela máscara. Assim, após alguns minutos, fazendo a pessoa ter uma morte cerebral. Esse efeito ele só surte em humanos, alguns testes foram feitos em animais também, só que nada aconteceu. A máscara só quer afetar humanos mesmo. Fora que além disso, a máscara ela solta um líquido vermelho, degenerativo e autocorrosivo que sai dos seus olhos e da sua boca. Se esse líquido tocar alguma coisa, essa coisa vai começar a derreter e vai desmanchar e se tornar um líquido corrosivo que qualquer Ainda bem que eu sou um gatinho, miau. coisa que tocar vai acontecer a mesma coisa. Então ele vai derreter se for um humano, se for um animal, se for qualquer tipo de objeto. Isso leva um certo tempo após tocar no líquido viscoso. Então, pelo que notaram, o vidro é o que dura mais até acontecer essas coisas. Por isso que ele é preso numa caixa de vidro. Imagina tu que é uma cara de pau. Sendo que essa caixa de vidro tem que ser totalmente trocada a cada 2 semanas, para evitar que o SCP escape. Ih, chat, esse aqui tá solto. SCP Ô, Renatinho. 1048, classe do objeto, Kitter. Porra, Renatinho, esse aqui tá solto, Renatinho. Olha o urso. O SCP-1048 basicamente é um ursinho de 30 centímetros de altura, Caralho, feio. Nem vou falar que é feio, ele é bonito pra caralho. que era classificado Lindo! como seguro. Porque basicamente o que ele fazia era responder às pessoas com sinais, se mexer e demonstrar carinho e afeto pelo ser humano. Mas tudo isso mudou depois de 1 ano que ele foi encontrado. Depois de 1 ano que ele foi encontrado, É o ele deixou de Fred ser um the objeto Nightmare seguro pra virar no uma criatura Bane. Kitter. Câmeras de segurança monitoraram o SCP. Ah, não adianta esse negócio de câmera de segurança não, viu? Não adianta esse negócio de segurança não. Deixa eu te mostrar. Ah, eu não tenho vídeo, né? Cadê? Cadê meus clips? Não adianta esse negócio de segurança. Vou mostrar aqui. Como é que é Five Nights, né? Five Nights. Não adianta, ó. Ai, mano, vou até baixar meu som aqui, que eu sempre tomo susto assistindo. Mano, eu quase chorei. Não, mano, não. É, não adianta. Dando um que parecia ser um clone dele, só que não dava pra ver muito bem pela câmera o que era. Então alguns cientistas resolveram ir ver que clone era aquele que o SCP tinha arrumado. Que cano! E quando foram ver, ele tinha um clone totalmente igualzinho a ele, só por um detalhe.
A diferença era que sua pele não era feita de lã e coisas pra fazer um urso de pelúcia, e sim de orelhas humanas. Ao tentar capturar a criatura para conter ela, o seu clone deu um grito tão alto que 5 pessoas que estavam próximas acabaram morrendo devido aos decibéis serem tão altos. Após isso, as 2 criaturas correram e se esconderam pela instalação. Alguns dias se passaram e novamente viram a criatura, e quando viram dessa vez foi pela câmera. Ao chegarem perto, não era nem a de orelha e nem a de pelúcia. Dessa vez, era um clone de metal. Ao tentarem capturar a criatura de metal, ela tentou fugir de todos os jeitos e sempre que tocavam nela, ela machucava a pessoa, assim ferindo muitos cientistas. Não se sabe como essa criatura faz tantos clones, mas já vimos que ela fez clone de metal e de orelhas. Que tipo de outro clone ela pode fazer? Acreditam que essa criatura fingiu ser uma criatura segura para poder ganhar a confiança dos cientistas e conhecer melhor as instalações e preparar o seu plano para criar clones. Hoje em dia ela tá perdida pelas instalações dos SCPs, mas ela não fugiu de lá ainda, e todo cuidado é pouco para que ela não fuja. Quem sabe o que ela seria capaz de fazer no mundo real. Verdade. Bom, mas esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses SCPs. Gostei não, irmão. Se vocês gostarem e quiserem uma parte 2, comenta aí. Não talvez quero, a gente não. possa trazer mais SCPs. Achei legal pesquisar sobre isso. Não então, gostei. se vocês quiserem, a gente faz sim. Bom, se você Não não queremos. no canal e gostou desse estilo de vídeo, clica no botão de se inscrever Clica aqui no botão de embaixo, se que não vai inscrever aqui custar embaixo. nada, e você vai receber todos os vídeos sobre terror que a gente solta Todos os aqui. vídeos que eu vou isso, soltar. muito obrigado a todos vocês que assistiram. Muito obrigado por E assistir. fiquem bem. E fiquem bem. Muito bom.